Exatamente. É interessante porque, olha, falando de rumores, de notícias, hoje tudo na internet é na velocidade. Hoje se fala até de trading de alta frequência, né? Hoje se fala de um trading Os algoritmos, né? Famosos algoritmos. isso, e é um trading extremamente veloz. Se fala de milésimas de segundo. Então, Pois é. falando em história um pouquinho, né? Acho que na primeira década do 1800, na época da Revolução Francesa, não sei se lembras, até está lá uma nota sobre isso no Facebook de Aleph Bet Trading, e falamos justamente nisso, né? Que por exemplo, o Nathan Rothschild, o Rothschild, ele foi o primeiro a saber que Napoleão Bonaparte tinha perdido a guerra, né? Sim. Mas a gente imagina hoje que foi o primeiro a saber, então a notícia hoje corre num segundo, bom, todo mundo sabe. Mas no segundo, A gente especula. você vê, hoje a guerra ela influencia diretamente o mercado. Só contextualizando tudo que você fala, naquela época já existiam bolsas. Pô, se o cara Existia, perdeu a guerra, automaticamente quem teve a informação em primeiro plano, como você falou, já estava. Se o cara fosse trader, o cara já estava vendendo, pô. exatamente. E é o que fiz o Nathan Rothschild. Porém, o que temos que entender é que as notícias não iam e chegavam em 1 minuto, 10 minutos, 15 minutos, 1 hora. Demorava um tempo, né, cara? As notícias chegavam em 2 dias, um dia, e quem recebia primeiro a notícia tinha a vantagem para especular antes que os outros, né? São só as famosas notícias privilegiadas, né? São os insiders do Exato. mercado. Porque na época, segundo parece, a história conta que o mensageiro do Nathan Rothschild, ele chegou 4 horas antes que o mensageiro oficial, né, de Poxa, Wellington que e da bacana, coroa hein? britânica, da corona britânica. E isso é apenas para um contexto, né? Mas, olha, é um assunto interessante entender como se Muito, fazia trading nessa época. Hein? É bem cara, interessante. muito interessante isso. E sabe o que eu acho interessante? Só falando um pouquinho, já que você abriu parênteses entre essa questão, você falou sobre trader de alta frequência, né? Trading de alta frequência. E o que me deixa vamos dizer assim, impressionado, cara, é que mesmo usando todas essas tecnologias e todos esses algoritmos, eu uso análise técnica clássica. E, poxa, é tão legal, cara, é tão prazeroso saber que mesmo você estando séculos atrás, em questão tecnológica, em questão analítica do mercado, você ainda consegue tirar dinheiro do mercado com análise técnica. E funciona, cara. É uma Isso é análise uma coisa clássica. impressionante. Em computadores, é clássico mesmo. Clássico, é uma coisa, poxa, é tendência. Porque está baseado nisso, a análise técnica está baseada em tendência, não tem como fugir disso. Cara. Pode existir várias outras coisas, movimentos muito mais rápidos existem, mas as grandes tendências elas sempre irão existir. E quem consegue analisar isso, absorver, enxergar, cara, consegue extrair resultado dentro do mercado. Olha, a gente apenas vai na primeira pergunta e imaginem, né, o tempo que está transcorrendo apenas na primeira pergunta sobre quem foi Down. E eu tenho uma seguinte pergunta, uma próxima pergunta, Pode continuar falando. que tem a ver já com o índice, né? Com o índice. O que é o índice Down? Eu acho que eu até coloquei aqui já, para você ver que não tem como falar de Dow sem falar do índice Dow Jones, né? Então, o índice Dow Jones é um dos principais indicadores do mercado norte-americano. Tá? Ele corresponde ao valor avaliado de 30 grandes ações industriais cujos negócios passam pela Bolsa de Nova York. Grandes empresas como a General Motors, né, a GM, a Goodyear, a IBM, Exxon, são os tipos de empresas que compõem esse índice. Quando esse índice ele foi criado em 1896, com a sigla DJIA, ele representava a média simples de 12 empresas americanas de grande importância e seu valor inicial foi
de apenas aí 40,94 pontos. Então, o índice Dow Jones é o segundo índice mais antigo de Nova York. Ele foi criado ainda ali em 1896. Né? E, inclusive, esse índice ele leva o nome dos cofundadores ali, que nós acabamos de falar, que foi Dow, né? Charles Henry Dow e Edward Jones. E até hoje, esse nome ele é carregado por causa dessas figuras, né? Desses homens que se destacaram aí dentro do mercado naquela época, que até foram muito criticados pela sua teoria e pela sua forma de enxergar o mercado. E é uma coisa triste, né? Que a maioria dessas pessoas só consegue sucesso depois que morrem. É verdade. Olha, aqui vai surgir uma pergunta relacionada com os índices, não só com o índice. Bem, todo mundo deve sobreentender, né, que o índice é como uma espécie de termômetro, né, do mercado. É, o termômetro, exatamente. Eu até ia comentar sobre isso. Pode terminar, não vou ser mal educado, deixa você terminar. Não, mas é justamente... mas muita gente fala assim, mas o Dow Jones é o único termômetro do mercado ou existem outros depois dele e anteriores a ele? Eu não sei se estou errado. O Standard & Poor's 500, SP500, né? Standard & Poor's 500 por 500, esse índice é posterior ou é anterior? Posterior. Se eu não me engano, eu não sou especialista em mercado americano, mas se eu não me engano, ele é posterior ao índice Dow Jones. E antes do índice Dow Jones, tem outro índice também que foi criado por Charles Dow. Poxa, não vou lembrar o nome. É praticamente um nome muito parecido. Muito parecido. Cara. Eu tinha uma cronologia por aí. Provavelmente vamos a colocá-la igual aqui na tela. Eu até li sobre isso. É que eu não sou, poxa, nessa questão histórica do mercado americano, eu não entendo muito. Igual, não vamos a preocupar-nos em cronologias, né? Mas eu tenho a impressão de que antes do Dow Jones estava o Nasdaq, né? O Nasdaq, depois o Dow Jones e depois está o Standard & Poor's 500. Mas igual vamos deixar um esclarecimento aqui na nossa tela. Não se preocupem, que é igual a informação que enriquece. Não vai mudar o mercado saber a data exata. Sim, é importante saber, né? Assim, é importante por questões saber. históricas, questão de conhecimento próprio, é muito legal você conhecer isso. É que eu não me recordo, eu já li sobre isso, já li. Tem um livro aqui muito bom que fala sobre a teoria de Dow, eu já li, tem muitas coisas nos bastidores que são bem importantes, só que a gente, para lembrar de tudo agora, assim, em cima da hora, é um pouco difícil, né? É muita informação. Não, mas o ideal e o bonito desta série, né, de aulas relacionadas com indicadores, é que a gente não vai ter apenas uma, vamos ter várias, vamos falar de várias ferramentas para desenvolver um bom trading. E, obviamente, das que mais se recomendam desde o lado de Alan e desde o meu lado também, as ferramentas que eu mais uso. Mas vamos nos preparar. Provavelmente já estamos fechando esta primeira parte da série. E agora, nestes próximos 10 minutos da série, vamos ter outra pergunta. E nessa próxima parte vamos falar sobre os princípios da teoria de Dow.